Use estas 5 palavras e ele vai se apaixonar novamente. Imagine poder reacender o desejo de alguém apenas com palavras. Não promessas, não explicações longas, mas 5 palavras que tocam direto o inconsciente masculino. Parece mágica, mas é ciência. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, acreditava que os vínculos amorosos não nascem da lógica, mas de forças invisíveis que operam no fundo da alma. Para Jung, o amor verdadeiro não é racional, é simbólico, arquetípico e inconsciente. E é exatamente aí que está o segredo para fazer um homem se apaixonar novamente. Você já sentiu que uma simples frase mudou tudo entre vocês? Como se algo tivesse despertado nele, algo antigo, esquecido, mas intensamente vivo. Então comenta aqui embaixo, sim, já senti isso. Porque hoje você vai entender como acessar essa parte oculta do homem que você ama, usando exatamente o que ativa o centro mais profundo da alma dele. E se você acha que já tentou de tudo, mensagens, silêncio, conversas longas, talvez o que faltava era isso, tocar onde as palavras comuns não chegam. Porque essas 5 palavras que você vai descobrir hoje não são apenas palavras, são chaves, e você está prestes a usá-las. Porque afinal, nos afastamos de quem ainda amamos. Como é possível sentir tanto por alguém e ainda assim criar um abismo de silêncio, de frieza, de evasão? A resposta não está nas palavras que dizemos, mas nas partes mais profundas da mente que muitas vezes nem conseguimos ver. Carl Jung chamou isso de inconsciente, uma dimensão viva dentro de nós, onde habitam os traumas, as dores não digeridas, os medos antigos e os padrões que herdamos, não apenas da nossa história pessoal, mas até mesmo das gerações que vieram antes de nós. Quando alguém que ainda nos ama se afasta, raramente é porque o amor acabou. Na maioria das vezes, é porque o inconsciente ativou um mecanismo de proteção. Imagine, por exemplo, um homem que cresceu vendo seu pai ser abandonado pela mulher que mais amava. Mesmo que ele não se lembre conscientemente desse evento, a memória emocional permanece registrada como um aviso. Se você amar demais, será abandonado. Anos depois, ele conhece você, uma mulher que o ama com profundidade, com entrega. E é nesse ponto que, inconscientemente, ele começa a recuar. O amor, para ele, aciona uma ferida não cicatrizada. Ou pense em uma mulher que foi traída em relacionamentos anteriores. Ela conhece um novo parceiro, tudo vai bem. Mas quando começa a sentir-se vulnerável e verdadeiramente conectada, ela se distancia. Por quê? Porque dentro dela uma parte antiga sussurra: se você confiar, vai doer de novo. Não é falta de amor, é medo. É o trauma se protegendo da possibilidade de reviver uma dor antiga. E isso acontece com mais frequência do que imaginamos. Muitas relações terminam ou entram em ciclos repetitivos de afastamento e reaproximação. Não porque não há sentimento, mas porque as partes feridas dos envolvidos não sabem como amar sem se machucar. Jung falava sobre isso quando descrevia as projeções. Aquele fenômeno em que não vemos o outro como ele é, mas como nosso inconsciente quer que ele seja, como um reflexo de nossas próprias feridas. Por isso, muitas vezes cobramos demais, reagimos de forma exagerada, desconfiamos sem motivo ou exigimos provas de amor constantes, não porque o outro esteja errado, mas porque estamos, sem perceber, tentando curar em alguém o que foi aberto por outro lá atrás. E isso gera um cansaço emocional que pode afastar até mesmo os que mais nos amam. É importante dizer, ninguém está imune a esses mecanismos. Todos nós carregamos cicatrizes. E todos, em algum momento, projetamos no outro nossas inseguranças. Mas a diferença entre quem se perde e quem se reencontra está na consciência. No ato de parar e perguntar, será que é o outro mesmo? Ou sou eu tentando não reviver algo que me marcou?
Muitas vezes, a reconexão verdadeira só acontece quando reconhecemos que parte do distanciamento não foi culpa de um ou de outro, mas da bagagem emocional que ambos carregam. E quando essa verdade vem à tona, é possível, sim, reacender algo real, porque o amor não se sustenta apenas com vontade ou com gestos externos. Ele precisa de coragem para mergulhar nas partes mais sombrias e dizer: eu te vejo, com suas dores, seus medos, seus muros, e ainda assim escolho ficar. E é aqui que as palavras certas podem fazer a diferença. Palavras que não culpam, que não imploram, mas que acessam o inconsciente do outro e o fazem lembrar de quem ele era com você antes do medo, antes da fuga, antes do distanciamento. E se você está aqui, é porque ainda há amor. Ainda há esperança, e você está prestes a descobrir quais são essas 5 palavras que podem tocar o lugar exato onde tudo se perdeu e de onde tudo pode renascer. Se esse conteúdo está tocando você de alguma forma, deixa aqui nos comentários uma palavra: reconexão. E se ainda não se inscreveu, agora é o momento. Porque no final desse vídeo você vai entender como recuperar aquilo que parecia impossível. E no primeiro comentário fixado tem algo especial para você. Quando Carl Jung falava sobre arquétipos, ele não se referia a simples ideias ou símbolos, ele se referia a forças vivas, estruturas universais que vivem dentro de cada um de nós, moldando como sentimos, como desejamos e, principalmente, como amamos. Os arquétipos são como janelas da alma. Revelam, mesmo sem palavras, aquilo que mais nos toca, que mais nos move, que mais nos transforma. E quando você entende quais arquétipos estão ativos em um homem, especialmente no campo amoroso, você passa a acessar a linguagem secreta do inconsciente dele. Pense no arquétipo do amante. Essa força representa mais do que paixão. É desejo de fusão, de beleza, de encantamento. O amante não quer apenas uma relação funcional. Ele anseia por sentir-se vivo, desejado, admirado. Quando você diz palavras que o fazem se ver como alguém especial, único, insubstituível, você não está apenas elogiando. Você está ativando o arquétipo dele. Está dizendo sem dizer: eu vejo quem você é por trás das máscaras. E isso penetra fundo. Já o arquétipo da criança ferida é outro que vive dentro de todos nós, inclusive dos homens. É a parte que foi rejeitada, negligenciada, criticada e que até hoje anseia por aceitação e acolhimento. Quando alguém diz palavras como "eu te entendo", "você não precisa ser perfeito", "eu gosto de você mesmo com seus defeitos", o que se ativa não é apenas o ego, é a criança interna, aquela parte que tantas vezes sentiu que precisava ser forte o tempo todo, que não podia errar, que não podia falhar. E de repente, diante dessas palavras, essa criança se sente em casa. E há ainda o arquétipo do cuidador, o que deseja proteger, amparar, ser necessário. Muitos homens se afastam não por falta de amor, mas porque sentem que não tem mais um lugar útil na vida da mulher. Quando você toca esse arquétipo com palavras como "eu me sinto segura com você", "eu admiro sua força", ou mesmo um simples "obrigada por estar aqui", você está devolvendo a ele o senso de missão. Você está dizendo: você é necessário, você é parte do meu mundo. E isso tem um poder imenso. Esses arquétipos são como fios invisíveis que conectam corações. Jung os chamava de padrões eternos da psique humana, formas que atravessam culturas, tempos e línguas. E quando você fala com eles, não está apenas se comunicando com o homem exterior. Está tocando o homem interior. Está falando a linguagem da alma. É por isso que algumas palavras parecem acordar alguém. Porque não são apenas frases bonitas ou ensaiadas. São códigos. Códigos que falam com o que é essencial, com o que está além do racional, com o que foi esquecido, mas não apagado.
Você já sentiu que alguém falou algo e de repente um sentimento profundo surgiu dentro de você? Uma emoção que não sabia explicar, mas que parecia verdadeira? Isso é o poder arquetípico da palavra. E é com base nisso que você vai entender por que as 5 palavras que revelaremos em breve funcionam tão profundamente e por que, se usadas da forma certa, podem fazer um homem se apaixonar novamente. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, comenta a linguagem da alma aqui embaixo. E se ainda não curtiu esse vídeo, esse é o momento. O algoritmo também precisa sentir que esse conteúdo é especial, porque ele é. E no primeiro comentário fixado, tem algo que vai mudar sua forma de enxergar os relacionamentos a partir de hoje. Agora chegamos ao momento mais esperado. As 5 frases que, segundo a psicologia profunda de Carl Jung, têm o poder de atravessar o ego, tocar o inconsciente e despertar novamente o coração de alguém que parecia distante. Não se trata de mágica, mas de uma compreensão profunda da alma humana. Cada uma dessas frases simples carrega dentro de si uma força simbólica que ativa arquétipos e memórias afetivas. Quando ditas com verdade, elas não apenas comunicam, elas curam. Primeira frase: eu te entendo. Essa frase toca diretamente o arquétipo da criança ferida. Todos, sem exceção, carregamos dentro de nós uma parte que se sente incompreendida, julgada, solitária. Quando você diz eu te entendo, você rompe a barreira da defesa emocional e oferece acolhimento. Você diz sem dizer: você não está sozinho, eu vejo a sua dor. Para muitos homens, ouvir isso é como finalmente baixar a guarda e permitir que o amor volte a circular sem medo. Segunda frase: sinto sua falta. Aqui, o que é ativado é o amante interior. Essa parte que deseja ser lembrada, desejada, sentida. Quando você diz que sente falta, você ativa no outro a sensação de presença, mesmo na ausência. Você devolve a ele o lugar no seu mundo, mesmo que tudo esteja fragmentado. Essa frase resgata a conexão emocional e traz à tona lembranças do que foi vivido. E o mais importante, do que ainda pode ser vivido. Terceira frase: estou aqui por você. Essa frase ativa o arquétipo do cuidador, mas com uma inversão poderosa. Ela convida o outro a ser cuidado. Muitos homens aprenderam a vida inteira que precisam ser fortes, provedores, protetores, mas não sabem receber apoio. Quando você diz que está ali por ele, você permite que ele se renda, se vulnerabilize, se permita ser humano. Essa entrega emocional pode reacender uma intimidade que estava adormecida. Quarta frase: você é importante para mim. Poucas frases têm um efeito tão profundo. Essa ativa tanto o arquétipo do amante quanto o do herói ferido. Aquele que por dentro, muitas vezes, duvida do próprio valor. Sentir-se importante para alguém é uma das necessidades emocionais mais básicas e, ao mesmo tempo, mais negligenciadas. Dizer isso é como colocar um espelho diante do outro e mostrar a ele o que ele representa na sua vida. Isso desperta pertencimento, e pertencimento é amor. Quinta frase: eu te perdoo. Essa é uma das frases mais transformadoras que existem para quem ouve, mas principalmente para quem diz. Ela toca o arquétipo da sombra, aquela parte rejeitada de nós mesmos que teme ser exposta e punida. Quando você libera o perdão, você não apenas quebra um ciclo de dor, você convida o outro a se reconectar com a parte mais pura de si. Perdoar é um ato de poder, de liberdade e de amor incondicional. Essas frases, ditas com verdade, não têm o objetivo de manipular, mas de tocar. Porque, no fundo, a alma humana responde à autenticidade. E quando você fala com a alma responde. Qual dessas frases mais te tocou? Qual delas você gostaria de ouvir ou de dizer hoje mesmo? Deixe nos comentários. Saber quais palavras tocaram o coração dele é apenas parte do caminho. A outra, e talvez a mais importante,
é saber como e quando usá-las. Porque palavras são instrumentos sutis, podem curar ou ferir, unir ou afastar, dependendo da energia que as acompanha. Carl Jung dizia que a alma sabe a verdade. Isso se manifesta em tudo, no tom da voz, no olhar, na intenção por trás de cada frase. Você pode repetir uma das 5 frases que vimos antes dezenas de vezes, mas se seu coração não estiver presente, elas serão apenas sons, e não linguagem da alma. Essas palavras não devem ser jogadas em meio a uma discussão, nem usadas como estratégia de última tentativa. Elas precisam nascer de um momento de presença emocional verdadeira. O ideal é que sejam ditas quando a energia estiver mais tranquila, quando você sentir que há abertura. Pode ser em uma conversa calma, em um reencontro silencioso, em uma mensagem simples escrita com o coração. O segredo está na vulnerabilidade. Não diga para provocar, não diga para testar. Diga porque sente, porque acredita, porque escolhe reconectar. E mais, olhe nos olhos dele se possível. A comunicação inconsciente passa pelo olhar, pelo tom suave, pela pausa entre uma palavra e outra, pela respiração. A alma entende sinais que a mente não consegue codificar. Quando você diz, eu te entendo, mas seus olhos mostram mágoa contida, o outro sente a incoerência. Quando você diz, você é importante para mim, com voz neutra, sem energia, ele percebe que é automático. Por isso, mais do que decorar frases, é necessário encarnar o sentimento que elas carregam. Agora, aqui vai um alerta profundo e necessário. O erro que destrói qualquer tentativa de reconexão é usar essas palavras como ferramenta de manipulação emocional. A intenção errada envenena até a frase mais bonita. Usar essas palavras para fazer ele voltar a qualquer custo, ou para provocar culpa, ou para despertar ciúmes, pode gerar o efeito contrário. Efeitos como bloqueio emocional, recuo e fechamento. Porque o inconsciente percebe, o corpo do outro capta. A vibração trai as intenções ocultas. Jung foi muito claro. A alma humana tem um radar infalível para a verdade. Você pode enganar a mente, mas nunca o coração. Quando alguém sente que está sendo usado emocionalmente, uma barreira invisível se ergue. E depois de erguida, ela é muito difícil de derrubar. Por isso, o caminho da reconexão verdadeira exige consciência emocional. É como estender a mão sem puxar. É como abrir o peito sem exigir retorno imediato. É confiar que, se houver amor real, essas palavras certas ditas no momento certo vão tocar onde precisam e despertar o que estava adormecido. E se você chegou até aqui, é porque já tem dentro de si algo valioso, a vontade de reconectar com verdade. E isso já é metade do caminho. Antes de usar qualquer uma dessas palavras, há um exercício simples, mas profundamente transformador, inspirado na abordagem simbólica de Carl Jung. Trata-se de uma visualização consciente, seguida de escrita emocional, que ajuda a alinhar seu campo interno antes de se comunicar com quem você ama. Porque muitas vezes o que dizemos ao outro vem carregado de ruídos emocionais que nem percebemos. E a alma do outro sente esses ruídos. Feche os olhos por alguns minutos. Respire profundamente. Imagine a pessoa com quem deseja se reconectar. Mas não imagine uma discussão, nem o que foi perdido. Imagine um momento de paz entre vocês. Pode ser uma memória real ou uma cena que você deseja viver. Visualize essa pessoa sorrindo. Visualize vocês dois em harmonia. Agora, observe o que sente no seu corpo. Há saudade, dor, gratidão, medo. Acolha tudo sem julgamento. Depois da visualização, pegue papel e caneta e escreva uma carta simbólica. Não é para enviar, é para revelar. Escreva como se estivesse falando com a alma dessa pessoa. Diga o que sente, sem censura.
Diga as 5 palavras, se quiser, mas acrescente o que vier do coração. Quando terminar, leia em voz alta para você mesma. Você vai notar, algo muda, porque agora você está pronta para falar não da carência, mas da consciência. Esse tipo de exercício não só prepara seu campo emocional, como ativa arquétipos internos que fortalecem a sua energia de reconexão. Você sai do controle e entra na entrega, que é onde o amor verdadeiro acontece. E agora, talvez a parte mais esquecida, mas mais poderosa de toda essa jornada: ouvir. Jung nos ensinou que a comunicação não é um ato de fala, mas um ritual de troca simbólica entre duas almas. Ou seja, mais importante do que dizer "eu te entendo", é realmente ouvir para entender. Mais impactante do que dizer "você é importante para mim", é ouvir o outro até que ele se sinta importante de fato. A escuta ativa é uma das formas mais puras de amor. Quando você escuta com o coração aberto, sem interromper, sem julgar, sem tentar corrigir, você oferece espaço para o outro ser quem ele é, e é nesse espaço que nasce a reconexão mais profunda. Porque todos nós temos fome de ser ouvidos com presença, com verdade, com empatia. Se você deseja reatar um vínculo, lembre-se, as palavras certas são sementes, mas a escuta é o solo fértil onde essas sementes crescem. Por isso, antes de esperar uma resposta, ofereça um silêncio acolhedor. Um olhar que diz: "Eu não quero vencer essa conversa, eu quero te entender." É preciso dizer algo que poucos têm coragem de admitir, mas que Carl Jung sempre deixou claro em seus ensinamentos mais profundos. Nem sempre o outro está pronto para voltar. Nem sempre o amor que você sente será reconhecido agora. E tudo bem, porque há algo maior do que a reconciliação imediata, e isso se chama individuação. Para Jung, individuar-se é tornar-se quem você realmente é, mesmo que isso signifique se afastar da necessidade de ser validado, desejado ou amado pelo outro. É compreender que o verdadeiro reencontro não é aquele que acontece fora, mas o que acontece dentro. Quando você se reconecta com a sua verdade, com sua essência, com o que você oferece de mais puro, você deixa de se prender à resposta do outro. Às vezes, o verdadeiro amor é aquele que liberta, que solta com respeito, que abençoa o caminho do outro, mesmo sentindo a falta. Porque quando você ama com consciência, você entende que forçar a volta de alguém que ainda está emocionalmente preso ao medo, à fuga ou ao próprio processo é violentar o tempo sagrado do crescimento. Muitas reconexões acontecem sim, e com profundidade, mas as mais bonitas surgem quando não há mais cobrança, nem desespero, nem necessidade de convencer. Elas nascem no espaço onde existe liberdade, e nesse espaço o amor se transforma. Se você chegou até aqui carregando esse desejo sincero de curar, de amar melhor, de entender o outro sem se abandonar, saiba, você já está em um nível de consciência que poucas pessoas alcançam. E mesmo que ele não volte agora, ou nunca volte, o seu caminho continua, e ele pode ser ainda mais belo, mais leve e mais verdadeiro do que tudo o que você imaginou. Porque no fim das contas, deixar ir também é um ato de amor. E às vezes, é justamente esse ato que permite que um dia o verdadeiro reencontro aconteça. Não porque você precisou, mas porque você se tornou. O amor verdadeiro começa onde os olhos não veem, no inconsciente. Foi isso que Carl Jung nos ensinou, que os vínculos mais profundos não se constroem apenas com gestos, com presentes ou com declarações, mas com palavras que falam diretamente à alma. Hoje você entendeu que existem frases simples, mas carregadas de simbolismo, capazes de ativar memórias, arquétipos e sentimentos adormecidos. Não porque são mágicas, mas porque são verdadeiras. Porque nascem do coração e não da manipulação. Porque tocam onde o outro mais deseja ser visto, na vulnerabilidade.
Você também viu que mais importante do que falar é saber escutar, que mais transformador do que insistir é, às vezes, saber soltar. Porque toda reconexão genuína começa dentro de você, quando você se escuta com carinho, se acolhe com coragem e escolhe amar com consciência. E se há uma frase que resume tudo o que vivemos até aqui, ela seria: o reencontro mais bonito é aquele que acontece quando duas almas voltam a se reconhecer, sem pressa, sem pressão, só verdade. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Alguém que está tentando reconectar. Alguém que está sentindo que o amor ainda vive, mas não sabe por onde recomeçar. E agora deixe seu like, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que falam direto ao coração e comenta aqui embaixo: qual das 5 frases mais te tocou hoje? E atenção! No primeiro comentário fixado tem algo muito especial, algo que pode mudar completamente a forma como você vive seus relacionamentos. Algo feito para você, mulher que sente, ama e está pronta para ser vista com profundidade. Você não pode deixar de ver.